Quando o estudante autista termina sua jornada na rede municipal de ensino e vai para a rede estadual, ou está prestes a ir à rede estadual, esta é uma situação que tem causado muitos transtornos, tanto à família, ao próprio indivíduo e à sua família, quanto aos gestores municipais. Isso acontece por uma série de motivos que são muito sérios e que precisa acabar. Esses transtornos que eu vou desenvolver, eu vou falar um pouco com vocês aqui, eles realmente têm causado um problema que é sistemático, que é estrutural para as redes. Questões que estão relacionadas à administração, ao Poder Judiciário, que diz respeito à disparidade sobre como que eles lidam com a educação inclusiva, né? Isso tem sido um grande problema. Eu vou desenvolver um pouco esse tema com vocês. Olá, povão, meu nome é Luciano Lacerda, sou doutor em Educação pela PUC São Paulo, fiz o pós-doutoramento no Departamento de Psicologia da UFSCar, eu estudo autismo e práticas com evidência, principalmente no contexto de inclusão escolar, né? E o que acontece é o seguinte, deixa eu tentar falar um pouco para vocês aqui, tem tudo a ver com aquilo que eu venho desenvolvendo no canal, né? Então, para quem já está no canal há muito tempo, é mais fácil de entender essa linha de raciocínio. Existem várias maneiras de se enxergar a forma de escolarização de pessoas com deficiência na escola. Existem basicamente duas formas. Uma forma é chamada de inclusão total e a outra forma é chamada de educação inclusiva. A inclusão total, ela pressupõe que se eu tiver respeito pelo estudante, ele aprende. Não importa qual é a diversidade dele. Se eu tiver respeito por ele, se eu fizer uma aula mais diversificada, todos aprendem, independentemente da sua característica individual. Então o que eu preciso é de uma aula padrão para todos. Eles chamam de aula para todos, escola para todos, que a escola tem aula para todos, que é uma aula única, padronizada para todos. E que ela serve para todo mundo. Essa é a perspectiva da inclusão total. Existe uma outra perspectiva chamada de educação inclusiva. Essa perspectiva, ela entende o seguinte, olha, não existe, quando eu pego a diversidade humana, não existe uma aula única, padronizada, que sirva para todos. Eu preciso de fazer uma aula mais aberta, mais ampla, mais diversificada, é verdade, porque cabe mais pessoas dentro desse modelo, um modelo que a gente chama de desenho universal da aprendizagem. O desenho universal da aprendizagem, que é fazer essa aula mais aberta, com várias diferentes linguagens, diferentes formas de engajamento, formas de avaliação, tudo isso, ela não é, na verdade, universal totalmente, né? Ela é universalizante, quer dizer, ela abre mais e permite mais pessoas de conseguirem, com esse arranjo, aprender sem adaptações individualizadas. Mas a diversidade humana é tão grande que indivíduos vão precisar de arranjos individualizados, vão precisar de apoio individualizado. Daí que tem que fazer um plano educacional individualizado, o PEI. Bom, essa perspectiva da inclusão total, ela é uma perspectiva que a gente chama de que é uma pseudociência, né? Não tem nada, nenhuma relação com os dados científicos. Os dados científicos todos indicam que precisa individualizar processos, mas ela está muito bem instalada na universidade. No Brasil, acabou circulando muito, então muitas universidades acabam produzindo documentos, como se fossem pesquisas, nesta linha, né? Quem está mais longe da vida real, da sala, da escola, da família, do professor, acaba mais cooptado por esse discurso, que é quem está nas gestões estaduais, principalmente, estão muito mais distantes, né, desse chão da escola. Né? Acaba muito mais próximo desse discurso que tá presente e dominante no Brasil na academia, né? Ainda que seja pseudocientífico, é um outro problema muito mais complexo isso, né? E isso faz com que as redes estaduais, via de regra, não ofereçam apoios para os estudantes. Porque o entendimento é que o apoio não é necessário. Você chegou lá e respeitou o estudante, pronto, ele aprende. O que não é verdade, o que é contra todos os dados científicos, mas é o que de fato muitas vezes acontece. Não estou dizendo que é em todas as escolas estaduais, nem em todos os estados, tudo que se fala sempre tem exceções, mas a regra, em regra, é isso. Principalmente quando você compara com o município. Por quê? Nos municípios, as pessoas que de fato estão naquele processo, que são os usuários, né, a família e o estudante, e o professor, o trabalhador que está diretamente ligado àquele processo, ele está muito mais próximo dos gestores, né, da secretária da educação, do prefeito, prefeita. Então, existe uma pressão política, e assim, é óbvio. Eu vou convidar vocês para assistirem o vídeo que eu fiz, o último vídeo que eu fiz, que foi com meu filho, com o Benício. Vejam aqui, eu apresento pela primeira vez no canal e explico por quê. É óbvio, quando você conhece uma criança como o Benício, que ele não pode, né, tá numa sala simplesmente com alguém dando aula de oração coordenada subordinada sindética. É sindética. É claro que não. É óbvio que não. E isso, pessoal, quando você apresenta para qualquer pessoa, ela vai dizer assim, mas, sabe, desculpa, Luciano, eu acho que você está enganado que alguém discorda disso. Acho que você deve estar confundindo. É tão absurdo, é tão senso comum que
não é uma coisa de não precisa ser um especialista. Então, quando você está na escola, você tem aquela realidade, não tem nem o que discutir. Ninguém vai na escola dizer, não precisa. Entende? Não tem cabimento. Mas quanto mais distante da realidade da sala de aula você fica, mais você fica suscetível a esse discurso. Então, na prefeitura tem essa visibilidade que permite que o gestor esteja mais próximo e veja aquela realidade, mas também permite que essas famílias pressionem politicamente, né, esses prefeitos, esses gestores. Então, nessas famílias fazem uma influência, né, muito maior dentro de uma cidade do que dentro do estado. Né? Então, acaba ficando o município mais próximo de uma abordagem realista, que também é a abordagem da nossa legislação, tá? A legislação é em prol da educação inclusiva. Mas, enfim, como eu já disse, né, as interpretações aí acabam ficando majoritariamente por conta da inclusão total. E aí, o que tem acontecido? Tem municípios... Deixa eu explicar para vocês uma coisa aqui, para quem não é da área, desculpa, para quem já é da área já está claro, né? Existem vários níveis de educação. Existe a educação infantil, que em geral está no município, que vai ali aproximadamente até 5 anos de idade, né? Depois tem o ensino fundamental. O ensino fundamental tem os primeiros anos, né, os ciclos iniciais, que vai ali entre o primeiro e o quinto ano, entre 6 e 10 anos, né? Então, esses são os ciclos iniciais. A maior parte das vezes está também com o município. E tem o ensino fundamental 2, ou os ciclos finais, né? Anos finais, que é entre o sexto e o nono ano, em geral entre 11 e 14 anos. Esse depende da cidade. Tem cidade em que todo o ensino fundamental 2 é municipalizado. Tem cidade que já é do estado. Ou seja, tem cidade em que o trânsito do município para o estado acontece com 11 anos de idade. E tem muitas cidades que acontecem com 14 anos de idade, de 14 para 15, né? 15 anos quando começa o ensino médio. E o ensino médio, via de regra, é estadual. Então você tem aí muitas pessoas que estão trabalhando muito para as crianças não passarem, serem retidas, os estudantes serem retidos. Ou com 10 anos, lá no quinto ano, no fim do ensino fundamental 1, ou no nono ano, lá no ensino fundamental 2, lá com 14 anos. Por quê? Porque se ele passar de ano, ele vai para o estado. E as pessoas sabem, elas já conversam, elas têm informação, né, de que o estado, via de regra, é muito ruim, embora haja exceções tudo, né? E isso tem causado um grande problema para muitos municípios. Por quê? Porque existe uma pressão ali da família para poder reter, ele pressiona. Se não conseguir, vai para o judiciário. E aí o judiciário tem dificuldade de se comportar em relação a isso, porque, por exemplo, você vai lá, pega um indivíduo no nono ano, por exemplo, que não está alfabetizado. E aí fala assim, olha, está passando para o ensino médio. E aí, como é que faz? Vai passar para o ensino médio sem estar alfabetizado? E aí, muitas vezes, o judiciário vai manter esse indivíduo. E aí, às vezes, ele vai manter por vários anos, de maneira que fica um desarranjo completo nessa relação. Então, eu já tive, assim, reuniões com municípios, né, com a equipe municipal, que tem um monte, mas é um monte de estudantes, dezenas e dezenas e dezenas retidos por uma decisão judiciária, às vezes alguns por decisão administrativa, mas sobretudo por decisão judicial, para ficar ali sem um propósito pedagógico. Porque também é o seguinte, vamos imaginar que o indivíduo está no nono ano, ele não é alfabetizado. Ele tem o autismo nível 2, o nível 3, não está alfabetizado. E aí a discussão é se ele passa ou não para o ensino médio. E essa discussão é se, não, ele não está alfabetizado. Mas peraí. Se ele ficar no nono ano, vai se trabalhar a alfabetização com ele? Porque esse bonde já passou faz muito tempo. Se ele tiver no nono ano, mais um ano, digamos que trabalhasse a alfabetização, ele seria alfabetizado? Porque ele está mais um ano? Provavelmente esse é um caso muito mais complexo e que isso não resolveria. E eu não estou dizendo que não é para ficar mais um ano. Cada caso é um caso. Eu já tenho vários vídeos aqui falando sobre retenção e aprovação, inclusive me baseando em consultas do Conselho Nacional de Educação. O que acontece é o seguinte, esses casos precisam ser resolvidos com uma descrição do que é uma educação inclusiva. Não pode haver um município fazendo uma coisa e o Estado fazendo uma coisa completamente diferente e contrária. Não pode acontecer isso. A gente precisa ter uma equalização, a gente precisa entender melhor o que a gente está chamando de educação inclusiva. Quais são os processos básicos. Como é que pode, gente? A Lei Berenice Piana, a Lei 12.764, dizer que tem direito a acompanhante especializado quando comprovada a necessidade, e aí chega o Estado, não, a gente não concorda com isso. Como? Os governos estaduais são órgão de Estado, com E maiúsculo. Órgãos estatais. Órgãos estatais são guiados
por aquilo que se chama de princípio da legalidade estrita. Tudo que a lei descreve, ela tem que fazer. Então, existe uma intoxicação com essa inclusão total, que também, vamos ser sinceros, serve ao propósito de economizar as custas das pessoas com deficiência, porque aí o Estado não paga, e aí mais gente fica retida no primeiro ano, daqui a pouco desiste e não passa para eles. Então serve também para fins de economia, mas tem muito lugar para economizar, né? Nas costas das pessoas com deficiência não é o melhor lugar, economize em outros lugares. Ninguém está dizendo que não é para ter austeridade fiscal, não é para ter economia, economize em outros lugares. Esse não é um bom lugar. Porque como eu sempre digo, né? A civilidade de uma sociedade é medida por como ela trata os seus membros mais vulneráveis. Então, eu entendo que o parecer 50 do Conselho Nacional de Educação, ele é uma oportunidade também para a gente equalizar, ou começar o processo de equalização desse desarranjo. Daí que seja tão importante também que os municípios se engajem nesse processo, né? Desse desarranjo. Por quê? Porque hoje as coisas estão acontecendo com base na articulação daquele conjunto de famílias naquele lugar. E a gente tem que ter uma norma mais clara, a gente precisa ter um documento mais claro. A norma não muda, as normas já existem, né? Mas precisa ter um documento mais claro e descritivo de como é o processo de educação inclusiva. Porque aí a gente vai ter mais proximidade entre município e Estado. E aí, se a gente tiver mais proximidade, quando o indivíduo terminar o seu ciclo nas escolas municipais, ele vai passar normalmente para as escolas estaduais e vai continuar tendo o apoio necessário, que é o que todo mundo espera. Muito obrigado, gente. Eu vou deixar aqui para vocês o vídeo que eu fiz com meu filho e o vídeo que a gente fez sobre o parecer com a conselheira Sueli. Espero que vocês espalhem e mandem para todo mundo esse vídeo aqui. Um grande abraço.